Olá, seja bem-vindo a Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje, Lucas, vamos tratar tudo sobre retrofit. O que é isso? É uma tendência? Já acontecia? E por que vem ganhando tanto espaço no mercado imobiliário? Vem conosco. E para começar, vamos entender o que é retrofit, Lucas. Para exemplificar, Gabriel, traremos a sua própria experiência, né? O Gabriel no programa anterior e o programa ao Gabriel agora. Retrofitou o visual. Mas brincadeira à parte, retrofit nada mais é do que alterar algo que já existe, trazendo por uma nova situação. Eu mesmo, Gabriel, tive uma experiência num apartamento de mais de 30 anos, que não foi uma simples reforma. Eu e minha esposa, nós pegamos e retrofitamos, integramos a copa com a cozinha, fizemos um ambiente diferente na sala. Ressignificou os espaços, reaproveitou os espaços, adequando à nova realidade, né? E isso vem tomando um corpo, uma forma muito rápida, cada vez mais. As necessidades das pessoas em talvez ficar num local mais perto do centro, onde os pais moram, ou onde nasceu, onde convive, enfim. E não tem grandes lançamentos, porque já não tem tantos terrenos mais disponíveis nas cidades, no centro, por exemplo. Então começou a ter um ressignificado muito interessante em algumas cidades, até essas cidades de 500 anos, né, Gabriel? A parte mudando o centro histórico e trazendo empreendimentos ou unidades habitacionais modernas dentro do empreendimento antigo. Ô Lucas, engraçado que isso sempre existiu, mas vem ganhando uma força considerável, se tornando inclusive uma vertente muito importante do mercado imobiliário com profissionais especializados no assunto. Com certeza, tanto empresas como os profissionais cada vez mais entendendo que esse nicho é um nicho muito interessante e você consegue dar um ar totalmente profissional, moderno, bonito, contratando um profissional que entenda realmente o que é retrofitar. Gabriel, e quando falamos de retrofit, nós temos retrofits comerciais, interno, externo, residencial. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o residencial. E o retrofit não significa uma mudança completa no imóvel, pode ser apenas uma repaginada, uma readequação de espaços, como por exemplo, Lucas, antigamente a gente via muitas salas de visita, que hoje estão sendo transformadas nas residências em espaços de convívio, muitas vezes anexadas a um espaço gourmet. Com certeza, isso, casas, apartamentos. A planta em si não muda, a estrutura, por exemplo, no apartamento você não tem nem como mudar o estrutural. Então os quartos continuam às vezes no mesmo local, mas às vezes aquele quartinho de bagunça que a gente brincava, Gabriel, talvez não tenha mais sentido e faça uma integração com a sala ou integre a cozinha com a sala. Antes, quando eu pensava numa cozinha integrada com a sala no apartamento, era inimaginável. Exatamente. Né? Surgido na Europa e Estados Unidos, né, retrofit significa então retro, do latim, que é voltar para trás, e fit, de ajustes. E na arquitetura, o retrofit é mais ou menos isso, né? A gente pega um imóvel que está para trás, que está antigo, e faz alguns ajustes, trazendo a modernidade, boas adaptações e deixando esse imóvel mais prático e útil para o dia de hoje. No Brasil, o retrofit aumentou nos últimos anos justamente por trazer isso, né? Da gente poder usar um imóvel super bem localizado e trazer um novo uso para ele. Para a gente, na área da arquitetura, o que é muito legal assim, é entrar em um imóvel e conseguir enxergar as diversas possibilidades que ele pode trazer para nós e para a necessidade de cada família que vai habitar ali. Dentro dessa parte de arquitetura, do que a gente pode transformar nesse imóvel, que deixar ele em um novo formato, com uma nova adaptação, a gente vai adaptar e trocar, por exemplo, toda a infraestrutura básica, mas mantendo o corpo do que é bom naquele edifício. Claro que o retrofit não é só de dentro para fora ou de fora para dentro, vai da necessidade do imóvel, da necessidade do cliente em ocupar aquele prédio que às vezes está esquecido, né, deixado de lado pela sociedade e transformar ele e dar um novo uso mesmo, né, como a própria palavra diz do retrofit. E transformar isso pode ser somente em fachadas comerciais e dentro fazer ou, por exemplo, no caso aqui desse prédio, desse apartamento, no projeto que a gente desenvolveu, trazendo aqui a estrutura do prédio, fazendo algumas melhorias e adaptações de manutenções básicas, né, elétrica, hidráulica e troca de pisos, de revestimentos, louças e metais, trazendo realmente esse novo uso, né, para a necessidade do indivíduo que adquiriu esse imóvel, esse bem e quer transformar e fazer esse trabalho de reforma ou retrofit mesmo.
Como a gente pode ver nesse projeto, por exemplo, o antes desse apartamento tinha algumas paredes que limitavam, então, um novo layout, né, um novo uso desse imóvel como uma opção mais moderna para o uso. Então, nesse projeto, a gente optou, pegando, né, os projetos estruturais, vendo onde pode ser removido ou não paredes, por questões de pilares e estrutura mesmo do edifício, a gente conseguiu, então, eliminar algumas paredes, ampliando a sala, trazendo para a sala, junto da sala, a cozinha, trazendo esse conceito aberto, mais moderno, né, que hoje em dia é muito pedido na arquitetura. Vale ressaltar também que, para você conseguir fazer isso nesse imóvel, é importante ter a parte legal, né, tudo aprovado na prefeitura, o que realmente você pode ou não fazer ali, da parte realmente legal, da parte estrutural, né, que a gente pode falar de paredes que a gente pode tirar ou não, o que sustenta realmente aquele imóvel, e também da parte que abre um grande leque para nós profissionais da arquitetura, do designer de interiores ou da arquitetura de interiores, que a gente pode transformar e trazer para você, cliente, dentro desse imóvel, né? Então são várias possibilidades, várias maneiras de construir e mudar e formar, e várias ideias e layouts que a gente pode fazer, e você consegue fazer isso, vocês vão conseguir fazer isso, claro, com um profissional, né? Com um arquiteto, com um designer, com um engenheiro, que vai conseguir adaptar e entender as necessidades de cada cliente, de cada projeto, e transformar isso em realidade. E em outra vertente, os imóveis comerciais também podem ser retrofitados. E não só a parte interna, como a fachada, ou imóveis residenciais em comerciais. Com certeza, Gabriel. Retrofitar tanto fachada quanto interna é uma realidade e cada vez mais vem tomando forma no mercado imobiliário no que diz respeito a imóveis comerciais. Você vai nessas cidades históricas, a fachada intacta, quando você entra no imóvel, é um banco totalmente moderno, revitalizado, enfim. O inverso também é verdadeiro. Você pega grandes casas muito bem localizadas que o proprietário vai lá e retrofita a fachada, dá um ar novo, né, e aproveita toda a parte interna, aquela estrutura interna. Isso é muito comum também aqui em Presidente Prudente. Alguns grandes imóveis em bairros muito bem localizados, pela facilidade de estacionamento, pela facilidade de acesso, também tem passado por esse processo e se transformado em imóveis comerciais, clínicas, escritórios, e até mesmo hospitais. Com certeza. Onde nós estamos mesmo gravando hoje, aqui vários escritórios na parte imobiliária, foi uma fundição. Então, o que era esse galpão antes, lá atrás, distante do centro da cidade, a cidade chegou, houve a necessidade, houve todo um retrofit, reforma, adequação do espaço, e hoje tem um espaço totalmente moderno. E uma pergunta, Gabriel, que nos fazem muito. O que eu ganho retrofitando algo, um apartamento antigo, por exemplo? Muita coisa, Lucas. Vamos começar falando pela economia, né? Qual é o valor de um metro quadrado de um apartamento antigo? Qual é o valor de um apartamento na mesma região, recém-lançado? É claro que você tem que entender qual que é a sua necessidade. Hoje, um lançamento tem algumas situações na área comum que um apartamento, um empreendimento antigo não vai ser possível adequar. Mas em contrapartida, quanto custa hoje um apartamento antigo, um metro quadrado, mesmo depois de reformado e adequado às suas necessidades internas? Por exemplo, Gabriel, quanto custa um apartamento hoje de 150 metros no lançamento e quanto vai custar no final um mesmo apartamento em metragem retrofitado? Exatamente. O retrofit também faz com que a sensação de espaço dentro de um apartamento seja ampliada. Por exemplo, a retirada de paredes, a mudança de posição de alguns cômodos do mesmo imóvel. É claro, quando você pensa no retrofit, existe o ganho financeiro, mas há um ponto muito interessante que é o ganho de tempo. Se você pensar em comprar um apartamento hoje, que adequa às suas necessidades, do seu gosto, se você for procurar um lançamento, você tem que esperar o prazo do lançamento. Agora, você retrofitando o apartamento, reformando, quanto tempo você consegue estar lá dentro? Então é uma coisa de se pensar. Além disso, Lucas, tem a questão da sustentabilidade. O retrofit pode fazer com que você gere muito menos resíduos, utilize novos equipamentos na construção e consiga diminuir o impacto ambiental na reforma daquele imóvel. E já existem alguns condomínios antigos, alguns síndicos, eu até digo, síndicos ousados, que estão retrofitando a área comum. Seja pegando um espaço que não era utilizado e fazendo uma academia, um espaço kids, um espaço gourmet. Estou presenciando vários condomínios antigos colocando lavanderia autônoma.
Olha isso, Gabriel. Às vezes nem o lançamento tem um apartamento, um empreendimento com lavanderia autônoma, e já tem empreendimentos antigos já implantando a lavanderia autônoma. Além da valorização do imóvel, é possível também a valorização do condomínio e também do bairro onde está ocorrendo esse retrofit. Então, se o retrofit ainda não passava pela sua cabeça, é bom entender e começar a considerar como mais uma possibilidade do mercado imobiliário. O retrofit ainda tem muito espaço no mercado imobiliário. Existe um desequilíbrio entre o imóvel usado e o imóvel novo. Se nós fôssemos novamente construir com a mesma área, com as mesmas dimensões desse apartamento usado, ele com certeza teria um outro valor de mercado, teria uma outra precificação, e talvez esse mesmo apartamento, se tivesse que ser reconstruído naquele local, ele não poderia mais ser construído da forma como ele foi no passado, com a mesma área. Porque nós temos um plano diretor que limita a questão de áreas quadradas aí por região. Então, hoje a gente paga realmente pelo metro quadrado que será edificado, e no passado a relação de construção era outra. Então, a gente vê realmente o retrofit como sendo uma ótima oportunidade de negócio, quando a gente fala aí justamente de fazer as aquisições, reconstruir esses imóveis e colocar eles à venda, resgatando justamente esse olhar para esse imóvel usado, que muitas vezes tem uma ótima qualidade, por vezes são apartamentos que estão em prédios icônicos das grandes capitais ou de bairros realmente aí que tenham uma assinatura de um arquiteto por trás, que acaba que se a gente resgata esse olhar, se a gente traz isso, com certeza é um grande ativo para o mercado. Isso é uma das coisas que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, no nosso mercado, e a gente percebe realmente uma liquidez a cada imóvel que a gente reconstrói e coloca no mercado. A gente sempre avalia quais são os principais pontos desse retrofit para que a pessoa que for vir morar nesse imóvel, ela tenha uma qualidade nessa moradia. Então a gente repensa a forma como essa pessoa vai morar nesse imóvel atualmente. Então, no passado a gente via somente aqueles ar-condicionado de parede, a fiação, a parte elétrica era totalmente diferente também. Então a gente avalia tudo que pode melhorar a qualidade dessa pessoa e refaz isso da forma atual, para que a pessoa possa ter a sensação de comprar um imóvel mesmo usado com a qualidade de um apartamento novo. A gente costuma dizer que os nossos imóveis reconstruídos são imóveis novos, mas com história. Então, acreditamos demais no retrofit, acredito que pode ser realmente um olhar aí diferente para esse imóvel usado, e que sem dúvida a gente pode colocar esse imóvel, que por vezes ele é um passivo no mercado, numa posição de ativo e de valorização, e dando aí prosperidade para muitos e muitos anos aí de vida desse apartamento. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente. O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente é uma realidade. A instituição realiza mais de 5.000 atendimentos todos os meses para pacientes vindos de 45 municípios da região. Sem fins lucrativos, o hospital vive de doações da comunidade. Ajude a entidade a acolher ainda mais pacientes. Fortaleça a esperança da cura. Doe agora! Precisa construir ou reformar? Financie com o Sicredi. Aqui nós construímos juntos seus sonhos. O Sicredi tem crédito descomplicado para garantir a aquisição de materiais de construção, pagamento de mão de obra especializada, imóveis planejados com até 60 meses para pagar. Tudo com taxas justas para você tirar seus planos do papel. Você financia agora e só paga a primeira parcela daqui 3 meses. Gostou? Então procure o Sicredi para saber mais ou mande uma mensagem para 51 3358 4770.
retrofit, ela já é uma sustentável, né? Que ela reforma o que é antigo. Então, você consegue pegar edificações mais antigas e trazer uma ideia mais contemporânea para ela. Desde uma troca de uma iluminação, de lâmpadas mais econômicas, tanto de um sistema hidráulico também para bacias e sanitárias, essas coisas que trazem mais algo sustentável e econômico, né? Hoje o retrofit está bem alta em vários ramos, né? Não só em edificações, às vezes no interior de uma casa também você consegue fazer. Nos móveis planejados, por exemplo, às vezes você tem uma cozinha, um guarda-roupa mais antigo, só que ele está bem preservado. Então você consegue dar uma cara nova só às vezes trocando as portas ou as próprias ferragens, trazendo umas ferragens mais novas. Então isso já é um retrofit, né? Isso também está muito em alta hoje economicamente como a gente está vivendo, porque você consegue fazer um custo baixo dando uma cara nova para o próprio móvel, né? Ou uma peça de decoração. Um exemplo que a gente vê bastante são abajur, né? Então você tem ali uma história daquele abajur, às vezes é da avó, da mãe, e aí você consegue fazer uma pintura artística, troca a cúpula, e nele mesmo já traz um elemento novo que fica mais bacana e mais contextual hoje, mais moderno. Em edificações hoje um pouco mais antigas, a gente também consegue trazer esses elementos, né? Hoje ambientes que eram mais fechados, cozinha que não se interligava com sala, a gente consegue ampliar isso e criar uma barreira, às vezes com um móvel planejado que dê essa delimitação. Então uma cristaleira ali que unifica os espaços, mas ainda deixa delimitado o que é cozinha e o que é sala. Então você integra, mas mesmo assim com essa separação de ambientes. Então dá para diversas coisas estar mexendo com o retrofit e dando uma economia no ambiente, né? Sem você ter que construir nada do novo, né? Isso gera uma economia muito grande numa obra e fica muito bacana, fica moderna. Essa mudança, nem sempre a gente precisa estar mexendo com essa parte bruta de obra, né? Às vezes você pega um ambiente que não, às vezes, precisa tanto de troca de piso, uma pintura que você consegue dar, às vezes um tapete que você coloca legal, objetos decorativos, isso já dá uma modernizada muito grande no ambiente, né? Hoje em dia as pessoas veem tudo muito moderno e acham que não, eu vou ter que quebrar toda a minha casa, quebrar toda a minha sala para trazer esse ar. Mas não, com alguns elementos só que você introduz no espaço, isso já dá uma cara bem nova, né? Então tem várias formas da gente estar fazendo um retrofit, nem sempre você precisa de uma reforma pesada. Às vezes são elementos simples que já caracterizam. O retrofit, como processo de modernização e melhoria de instalações mais antigas, envolve também questões jurídicas. Por exemplo, a integração de espaços passa pela quebra de algumas paredes. É possível? Quais cautelas jurídicas devo tomar para a retrofitagem de um apartamento ou um prédio como um todo? A realização de obras deve estar em acordo com a legislação urbanística local, assim como o que dispõe a Convenção de Condomínio. A construção de um novo pavimento é necessária a aprovação da unanimidade dos votos. A realização de obras deve estar de acordo com a legislação urbanística local, assim como o que dispõe na Convenção de Condomínio. A construção de um novo pavimento no prédio é necessária a aprovação da unanimidade dos votos. Já no caso de melhoria de obras existentes nas partes comuns, o quórum é de 2/3. Caso a realização das obras não esteja de acordo com o que dispõe a legislação de maneira geral, os condôminos e o próprio síndico é possível se valer de medidas jurídicas para parar a obra, como a ação de enunciação de obra nova, no caso da obra em andamento, ou até mesmo uma ação demolitória, no caso de uma obra já finalizada. A pandemia veio facilitar a participação dos condôminos na Assembleia. Isso porque a Lei 14.010 de 2020 possibilitou que as assembleias sejam realizadas em ambiente virtual. Um exemplo de retrofit é a possibilidade de pegar um apartamento de 150 metros e dividi-lo em dois, por exemplo. É possível? Sim, é possível. Porém, para que isso ocorra, é necessário a aprovação pela unanimidade. Isto porque o condomínio envolve uma fração ideal no solo, e quanto mais unidades houver, vai diminuir essa fração ideal em tese. Por isso, é necessária essa aprovação da unanimidade. Mas é perfeitamente possível pegar um apartamento de 150 ou 200 metros e dividi-lo em 3 ou 4 unidades.
E para que esse projeto, essa vontade inicial, ela se consume, é fundamental estar assessorado por bons profissionais, seja um arquiteto, engenheiros, o próprio cartorário, para fazer as aprovações e ver a adequação jurídica ao projeto e a realização do mesmo. E para aquele profissional que pretende atuar com retrofit, como fazer, Lucas? É importante entender todo o processo. Até estamos trazendo aqui o episódio 69 do SambucaCast, onde nós aprofundamos um case que a pessoa, desde a concepção inicial, ele faz um tratamento, até a entrega, Gabriel. Tem lá no final da obra, ele tem um espacinho café para mostrar para o cliente como ficou. Exatamente. Acesse o QR Code e ouça o episódio. Bom, assim como todo projeto na construção civil, o retrofit ele também tem diversas etapas importantes que precisam ser observadas. Elas geram maior qualidade durante todo o processo, mas principalmente no seu resultado final. O importante para se observar num projeto de retrofit é que, primeiramente, deve ser feita uma avaliação do edifício, conhecendo suas condições de estabilidade e salubridade, para entender quais são os pontos importantes a se valorizar, mas também tem aqueles que precisam ser alterados de acordo com as normas e legislações vigentes. Pode até parecer um clichê profissional, mas não se deve executar uma obra sem antes elaborar um projeto, porque é ele quem acaba delineando cada necessidade até o resultado final do processo. E isso já se complementa com o planejamento da obra, que permite inclusive entender os custos e gastos de modo prévio, até evitando surpresas como uma falta de verba para a conclusão do projeto. E é importante também salientar no retrofit o estudo de impactos. Retrofitar uma construção pode gerar impactos tanto positivos quanto negativos no edifício, mas também no seu entorno. E existe um valor patrimonial histórico que precisa ser preservado, mas essa alteração pode trazer resultados significativos para a população. E para isso é necessário analisar previamente esses impactos que repercutirão com a obra, permitindo tomar procedimentos que minimizem aqueles que forem prejudiciais, mas também valorizar aqueles que forem mais importantes. A demolição controlada é outra etapa que precisa ser observada para que se preserve ao máximo a estrutura existente, de modo a não tornar a obra tão custosa ao proprietário. Referente à execução de reforço estrutural, quando há necessidade, é uma etapa que precisa ter bastante cautela, até porque a segurança do edifício para seus usuários é de suma importância no resultado final. E com o passar do tempo, também nós temos os sistemas elétricos, hidráulicos e sanitários, que eles têm atualizações e melhoramentos que precisam ser considerados no processo de retrofit. Por isso, a sua modernização também é essencial. Aí partimos então para a execução de fechamentos da edificação e finalizamos com a execução de pisos e acabamentos quando a obra passa a ter uma característica mais final, mostrando o resultado de um trabalho que ele precisa ser observado em cada parte para se ter uma obra de qualidade. E lembrando que essas etapas, por mais importantes que sejam, elas não seguem uma regra fixa em sua ordem, até porque cada projeto precisa de um olhar único para suas necessidades. O ideal é sempre ter um corpo profissional habilitado, engenheiro, arquiteto, como responsável durante todo o processo de retrofit. Precisa construir ou reformar? Financie com o Sicredi. Aqui nós construímos juntos seus sonhos. O Sicredi tem crédito descomplicado para garantir a aquisição de materiais de construção, pagamento de mão de obra especializada, imóveis planejados com até 60 meses para pagar. Tudo com taxas justas para você tirar seus planos do papel. Você financia agora e só paga a primeira parcela daqui 3 meses. Gostou? Então procure o Sicredi para saber mais ou mande uma mensagem para 51 3358 4770. Hatimitsu, Ateliê de Delícias. Breve em Presidente Prudente.
muito obrigado pelos feedbacks e sugestões que vocês nos têm enviado. E para continuar nos acompanhando, acesse urbanizetv.com.br e também nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Até a próxima.